Salve, salve, galerinha concurseira! Tudo certinho, tudo bonzinho? É isso aí. Bem, galerinha, novo bloco de questões, né? Nesse bloco a gente vai ver basicamente o artigo 1º, 2º e 3º. Primeiro e segundo, na verdade, né? Porque e o artigo 3º também, mas não 3º A, tá? Não 3º A. A gente vai ver só aqueles 3 primeiros. 1º, 2º e 3º. O 3º A, o 3º B, não, porque ainda está, o STF ainda não deu efetividade a esses dispositivos ainda, né? Então a gente vai ver esses 3 que tratam, né, da aplicação da lei processual penal, não é, no tempo, tá certo? E é fácil, aqui, nesses casos aqui da FCC, não tem muita doutrina, mas o que está previsto realmente nesses 3 dispositivos, tá certo? Então, suave na nave, vamos trabalhar, vamos produzir. No que concerne à interpretação e aplicação da lei processual penal, é correto afirmar que o Código de Processo Penal, então aqui é a questão de admitir ou não, né? Segundo o artigo 3º, segundo o artigo 3º, lembrando, não é o 3º A, 3º B que tem também, tá? Chamado juízes de garantias, né? Que a partir do 3º A você tem o juiz de garantias, mas ainda está suspensa a efetividade desses dispositivos aí pelo STF, tá? Então, o artigo 3º, ele diz lá que a lei processual aplica-se desde logo, não é? Perdão, a lei processual penal admitirá a interpretação. Qual interpretação é essa? Vamos lá. Admite apenas a aplicação da interpretação extensiva? Não. Admite apenas a aplicação da interpretação analógica? Também não. Não admite a aplicação da analogia dos princípios gerais de direito. Errado aqui. Admite expressamente a interpretação autêntica. Não existe isso. Então, na verdade, o artigo 3º, ele vai dizer o seguinte, que a lei processual penal admitirá a interpretação extensiva, ele vai admitir o suplemento dos princípios gerais do direito e admite a aplicação analógica, que seria a nossa resposta aqui. Lembrando que não é letra A porque ele diz apenas, também não é letra C porque ele diz apenas. E aqui, o erro aqui é que não admite. Então, na verdade, o que a gente vê muito desses 3 dispositivos, não é? É uma questão muito de decoreba, tá? É uma questão muito de decoreba. Então, decorou ali o artigo 3º, tranquilo, vai sempre cair uma questão sobre isso. Bora lá, questão número 2. Imagine que no curso de uma ação penal, nova lei, preste atenção, nova lei processual extinga com o recurso que era conclusivo da defesa antes da aprovação da decisão anteriormente recorrida. Então, preste atenção. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Se eu repetir aqui, não. Vamos lá. Antes da aprovação da decisão anteriormente recorrida. A esse respeito, é correto afirmar. Pessoal, vê só. O nosso Código de Processo Penal, ele é diferente
diferente do Código Penal, tá? Em que sentido? No sentido de que, quando você vai trabalhar o Código Penal, lá no inciso 40, ele diz o quê? Que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Não foi isso que vocês aprenderam? Lá no artigo 5º, inciso 40 da Constituição. Então, para o Código Penal, é possível a retroatividade da lei, obviamente, desde que seja benéfica. Mas aqui a gente não está falando de uma lei penal, aqui a gente está falando de uma lei processual. Estamos falando de uma lei processual. Então, no caso do processo penal, você vai ter um fenômeno, não é? Que é o fenômeno do tempus. Deixa eu ver se dá para botar aqui. Vou botar aqui. Fenômeno do tempus regit acto. Emanuel, o que quer dizer esse princípio? Ele quer dizer o seguinte, que a lei processual penal aplica-se desde logo, sem prejuízo dos atos já realizados sobre a vigência da lei anterior. Tá certo? Então, enquanto a lei penal, no tempo, aplica-se o princípio da retroatividade benéfica, não é? A lei processual não. A lei processual penal, ela vai ser aplicada desde logo. A lei processual penal aplica-se desde logo. Obviamente, os atos que não foram regidos por esta lei continuam, mas daqui para frente os atos serão da nova lei. Mas, Emanuel, me diz uma coisa, e se nesses novos atos forem prejudiciais ao indivíduo? A lei processual não quer nem saber, velho. A partir de agora vai ser regido por uma nova lei. Acabou-se. Por isso que a gente chama tempus regit actus. Ou seja, a ação rege o tempo, né? A tempus, a ideia aqui do tempus regit actum é dizer que a ação rege o tempo, tá certo? Então, nesse caso, logo de cara, não será possível manejar recursos, pois a lei processual penal aplica-se desde logo, não é? A lei processual vai ser aplicada desde logo. Então, poderá ser manejado recurso, pois o processo se iniciou sobre a vigência da regra estabelecida pela lei anterior. Não. Lei anterior, as suas regras. Lei nova, suas regras. Poderá ser manejado recurso, por se tratar de possibilidade exclusiva de defesa. Também não. Poderá ser manejado recurso, pois o fato criminoso foi cometido sob a vigência da lei anterior. Não, porque o que vai agora ser regido é a lei nova, não é? Não será possível manejar o recurso, pois a lei busca a igualdade. Não. Então, o que vale aqui é isso aqui, ó. A lei processual penal aplica-se ao artigo 2º do Código de Processo Penal. A lei processual penal aplica-se desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Ou seja, logo, no caso em tela, pode afirmar que não será possível manejar o recurso, pois a lei processual penal aplica-se-á desde lá. Então, ao princípio, tempus, não é? Regit actum.
a ação rege o tempo. Em relação à aplicação da lei processual penal, é correto afirmar que a lei, mais uma vez, a aplicação do artigo 2º aqui, a lei nova será aplicada sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. Né? Ou seja, o que foi regido pela lei anterior continua sendo regido pela lei anterior. Vou ampliar aqui o slide para melhorar aqui a visão de vocês. A lei processual penal não admitirá aplicação analógica. A gente já viu que ela admite sim, lá no seu artigo 3º. A lei processual penal não se sujeitará a tratados, convenções ou regras de direito internacional. Se sujeita sim, né? Aqui já temos aplicação aqui, não é, do artigo 1º. Então, o artigo 1º, ele diz lá que o processo penal vai reger-se em todo o território nacional. Opa, peraí, perdão. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Não é isso mesmo. Que o erro está aqui. Não se sujeitará. Né? Então, o processo penal rege-se em todo o território brasileiro, artigo 1º, e por este código ele diz que, nos casos dos tratados e convenções ou regras de direito internacional, né, não vai ser aplicado o CPP, claro. Então, veja só, o processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro pelo Código de Processo Penal, não é? Ressalvados os casos de tratados, as convenções e regras de direito internacional, claro, né? Que aí será aplicado, nesses casos, os tratados, as convenções ou regras de direito internacional. Então, qual é o erro aqui? Não se sujeitará. Sim, o Código de Processo Penal ele se sujeita a tratados, convenções ou regras de direito internacional. 9 mais gravosa ao réu terá aplicação imediata. Não terá, porque vai ser aplicado o artigo 2º, tempus regit actum. Que a lei nova será aplicada aos fatos pretéritos. Não, a lei nova será aplicada de imediato aos fatos futuros e não pretéritos. Por quê? Porque aqui não há retroatividade. Aqui não há retroatividade da lei. Quarta questão. Dr. Frederico, juiz da primeira vara criminal de Teresina, Piauí, após denúncia do MP e toda a sequência de atos processuais que permeiam o processo, julgará o acusado. Quanto à aplicação e eficácia da lei processual no tempo e no espaço, marca a alternativa correta. Vamos lá. O Código de Processo Penal possui validade em todo o território nacional. Beleza, aquilo que eu estava dizendo para vocês, artigo 1º. E também no estrangeiro. No estrangeiro, não. A lei processual penal só se aplica ao Brasil e não no estrangeiro. Errado. A lei processual penal brasileira aplica-se a todas as infrações cometidas em território brasileiro ou em solo estrangeiro. A mesma coisa, somente em território brasileiro. Os tratados e convenções internacionais sobre matéria processual não podem ser aplicados no Brasil, em nenhuma hipótese. A gente já viu na questão anterior que cabe sim, não é? Artigo 1º permite a aplicação tanto dos tratados como das convenções e regras de direito internacional. O processo penal da competência da Justiça Militar não será regulado pelo Código de Processo Penal. Tá certo. Por quê, pessoal? Porque aqui a gente está tratando de crimes militares.
E os crimes militares estão previstos em dois códigos, né? O Código Penal Militar e o Código de Processo Penal Militar. Lembre-se, os crimes militares são distintos, né, dos crimes comuns. Então, a competência da Justiça Militar não vai ser regulada pelo Código de Processo Penal, e sim pelo Código de Processo Penal Militar. Então, letra D, correta. Aos crimes previstos em leis especiais não se aplica o Código de Processo Penal. Errado, não é? Errado, porque o Código de Processo Penal diz que, no seu parágrafo único, né, que aplicar-se-á, entretanto, este Código aos processos referidos, não é, de competência do Tribunal Especial e de competência da imprensa, né, quanto às leis especiais que regulam, não é, de modo diverso esse dispositivo. Então, errado aqui, segundo também o artigo 1º, no seu aqui, ó, artigo 1º, no seu parágrafo único. Beleza? Próxima questão. De acordo com o Código de Processo Penal, a Lei Processual Penal aplicar-se-á sempre que uma norma prevista na parte geral do Código Penal for desrespeitada. Negativo. Apenas quando houver sentença condenatória transitada e julgada. Negativo. Imediatamente, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior. E por quê? Porque qual é a aplicação? Tempus regit acto. A lei aplica-se imediatamente. Qual o dispositivo? Artigo 2º. De forma subsidiária, muito menos. Retroativamente, jamais, né? A retroativamente pode ser aplicada à lei penal, desde que seja em benefício do réu. A não ser isso, negativo. Sexta questão. Quanto à eficácia temporal da lei processual penal, aplica-se somente a fatos criminosos ocorridos após a sua vigência. Negativo. Né? Os fatos criminosos que já aconteceram antes da sua vigência serão aplicados pela lei. Então, preste atenção. Os fatos criminosos que ocorreram antes da vigência, aplica-se a lei anterior. Os fatos novos aplicam-se agora. Por isso que a letra B está correta. Ela tem aplicação imediata, sem prejuízo de validade dos atos já realizados. Vigora desde logo, tendo sempre efeito retroativo, você já sabe. Ela não retroage, como a lei penal. Tem aplicação imediata nos processos ainda não instruídos, que são processos ainda não instruídos, que não entraram, que não começaram. Não. Tem nada a ver. Os processos que não começaram, lei anterior. Não tem aplicação imediata. Tem aplicação imediata. Né? Então, questão de número 7. Não admite aplicação analógica. Admite sim. Admite-se aplicação analógica para beneficiar o réu. Emanuel, peraí. Você não disse que não cabe o benefício do réu? Eu falei que não cabe o benefício do réu em relação ao quê? A retroatividade da lei. A gente está falando isso. A gente está falando sobre aplicação analógica. Eu só posso aplicar analogicamente um fato para beneficiar o réu. Beleza? Não admite aplicação analógica. Admite sim. A gente já viu. Artigo 3º. Somente pode ser aplicada a processo iniciado sob a sua vigência. Não. Aplica-se anterior e se houver lei nova, aplica-se na lei nova. Admite suprimento dos princípios gerais do
direito. Certíssimo. Admite interpretação extensiva, certo? Olha o erro aqui. Mas não suplementa. Admite tanto a interpretação extensiva, como os princípios gerais de direito, como a aplicação analógica. Questão número 8. A Lei Processual Penal Brasileira, mais uma vez, né? Aqui é muito de decoreba, pessoal. Admite interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como suplemento dos princípios gerais do direito. Certíssimo. Aplica-se desde logo, em prejuízo. O erro só está aqui, ó. Só o erro está aí, ó. Sem prejuízo. Retroage, não retroage. Não admite a definição de prazo vacatio legis. Admite sim, né? O que é o vacatio legis? É o tempo entre a publicação e a promulgação da lei, não é? Então, esse tempo, não é? Chamamos de vacatio legis. Será aplicada nos atos processuais praticados em todo o território que não brasileiro. Oxente, todos os atos no território brasileiro. 9. Tício está sendo processado pela prática de crime de roubo. Durante o trâmite do inquérito policial, entra em vigor determinada lei, reduzindo o número de testemunhas possíveis de serem arroladas pelas partes no procedimento ordinário. Preste atenção. Estamos diante de um inquérito. Aí vem uma nova lei que reduz o número de testemunhas para ele. Bora lá. Não se aplica a lei nova ao processo de Tício em razão do princípio da anterioridade. Negativo. A lei que irá reger o processo é a lei do momento que foi praticado o crime, à vista do princípio tempus resti acto. Lembre-se que o fato crime é lei penal, tá? O fato do crime é uma lei penal. Então, se o fato do crime é uma lei penal, então a lei penal retroage, mas a lei processual que vai tratar de testemunhas, não. Em razão do sistema da unidade processual, pelo qual uma única lei deve reger todo o processo, a lei velha continua ultrativa, ou seja, eu vou utilizar a lei nova, né? Por mais ela foi revogada, mas eu vou utilizar ela ainda no futuro. Não. E por isso não se aplica a lei nova, errado. Não se aplica a lei revogada ao processo de Tício, em razão do princípio da reserva legal, não. O princípio da reserva legal é se existe lei ou não, é o princípio da reserva legal. Tá? Qual o princípio da reserva legal? Está lá, tanto no artigo 1º do Código Penal, como lá no artigo 5º, inciso 39. O que diz lá? Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. Não se aplica a lei revogada, porque a instrução ainda não se iniciara quando da entrada em vigor da nova lei. Claro, não há instrução, não há processo. Então, nesse caso, vai acontecer o quê? A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos sob a vigência da lei anterior. Não é? Então, muito importante isso. Veja, ainda estava na fase do inquérito. Não existia nem processo ainda. Então, logo, de acordo com a literalidade do citado artigo, a lei processual penal, pouco importante se vai beneficiar ou prejudiciar o investigado ou acusado, aplica-se desde logo. Né? A gente chama, né? A gente fala em sistema de isolamento dos atos processuais. Assim, considerando que na questão ainda nem havia começado a ação penal em juízo, a nova lei é que regerá aquele procedimento, ficando afastada da aplicação da lei revogada. E última questão aqui, não é? Também do artigo 3º. Em relação à lei processual penal, é correto afirmar que, em regra, admite suplemento dos princípios gerais do direito e aplicação analógica. Até aqui,
Letra A está correta. A lei anterior tem ultratividade para beneficiar o acusado? Não. Tempus, reste, acto. Acabou-se. Admite interpretação extensiva? Sim. Olha o erro aqui, mas não aplicação analógica. Os atos realizados sob a vigência da lei anterior devem ser refeitos? Não. Lei anterior rege os atos anteriores. Lei nova rege os atos a partir de agora. Tem aplicação imediata, mesmo em período e ainda que menos benéfico. Não importa se é menos benéfica, mais benéfica, tá? Então, o que vale é a aplicação aí da vacácio. Então, com isso, finalizamos aí, não é? Só vamos ter 10 questões, porque é um tema que dificilmente cai, não é? Só cai para alguns concursos específicos, né? Então, e quando cai é assim. Então, é você decorar primeiro, segundo e terceiro e sempre colocar na mente. Lei nova, lei nova, a partir de agora. Lei anterior, vai reger os atos anteriores. Lei nova, aplicação a partir de agora para frente. Tempos, reste, ato. Pronto. Saber que o Código Penal, Código de Processo Penal, perdão, vai ser regido em todo o território nacional, com exceção, não é, nos crimes militares, porque vai ser aplicado o Código de Processo Penal Militar, tratados internacionais, convenções, porque aí vai ser aplicado o Tratado Internacional. Né? Lembre-se que os tratados internacionais são normas supralegais, ou seja, acima das leis. E o Código de Processo Penal é uma lei. Então o Tratado Internacional está acima do Código de Processo Penal. Por isso que ele não se aplica aos tratados internacionais. Beleza? Então, ó, suave danado, fé, força, foco.